Olá, Itapuano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5, os estados absolutistas. Bom, nós vimos na aula passada, né, fizemos uma introdução sobre o período da Idade Média, né, que ela tem início com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo e que ali se encerra, né, com a tomada de Constantinopla, capital do Império Bizantino, pelos turcos otomanos, já em 1453, século XV. Bom, o Império Turco, né, turco-otomano, ele tem início por volta de 1300, no território que hoje é a República da Turquia, e termina por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Bom, visto isso, nós também vimos na aula passada também um pouquinho sobre o Renascimento, né? Falamos sobre esse movimento cultural que marcou aquela época, né? Que foi um período assim de mudança, de grande transição, de valores, de tradições, né? Então se sai daquele período medieval, que era considerado por muitos, e até hoje alguns ainda se reportam ao período da Idade Média como o período das trevas, embora nós saibamos que, apesar de toda a dificuldade que possa ter existido na Idade Média, houve também a produção artística naquele período, né? Mas o Renascimento ele vai trazer à baila um mundo totalmente novo, totalmente transformado, com outros valores. E esse movimento ele predominou no Ocidente, né? Principalmente entre os séculos XV e XVI. Visto isso, né, a Idade Moderna ela surge, né, e ela vai trazer é, muitas mudanças. Já no final da Idade Média, os nobres, né, eles acabam se rendendo aos poderes dos monarcas, né, com a submissão do clero, né, porque nós vamos encontrar nesse período que nós estamos estudando agora, o absolutismo, nós vamos encontrar a sociedade, principalmente francesa, e a gente vai ver, vai estudar no próximo capítulo sobre a Revolução Francesa, mas a gente vai ver que o absolutismo ele se espalha por toda a Europa, ele vai ser muito presente também na Inglaterra, tanto que até hoje nós temos a figura da rainha, não é? Uma nobreza ainda em pleno século XXI. E isso é muito discutido porque na Inglaterra atual existem um grupo de ingleses que são contra, partidos políticos inclusive, que são contra a realeza, a manutenção de todo aquele grupo social que é sustentado pelo governo. Bom, enfim, mas o absolutismo ele foi uma forma de governo que dava poder, como o próprio título diz, absoluto ao rei, ao monarca, né? E ele foi predominante entre os séculos XVI e século XIX. Então, a monarquia absolutista ela vai surgir na França com Luís XIV, que ele se autodenominou Rei Sol, né? Tamanho, ele considerava a sua importância, o seu brilho, né? E após a morte, né, do primeiro-ministro, no século XVII, o rei disse aos outros ministros, bom, até agora o primeiro-ministro resolveu os assuntos do Estado, agora eu mesmo governo e pedirei auxílio quando precisar. Ou seja, então, esse modelo absolutista, ele é totalmente o contrário do regime que nós conhecemos hoje, principalmente aqui no nosso país, que é o regime democrático, como é nos Estados Unidos, né? O maior exemplo de democracia mundial, na minha modesta opinião.
E aí o que ele faz? Em seguida ele vai proibir os ministros de tomar qualquer decisão sem a ordem dele. Então, esse modelo absolutista é um modelo dominador, autoritário, né? E Luís XIV, ele é o autor daquela frase famosa, o Estado sou eu, ou seja, ele que determinava tudo como deveria ser ou não ser. Então, na França, o absolutismo, ele, ele termina com o início da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa são os movimentos sociais que foram surgindo, né, com a insatisfação das classes sociais menos privilegiadas, e nós vamos ver isso melhor nas próximas aulas, que culminou com a decapitação do monarca e com a instalação de um governo onde o povo se fazia mais presente. Bom, em Portugal nunca existiu assim uma monarquia absolutista. Então, todos os reis sempre tiveram o poder lá limitado. Então, Portugal foi uma exceção, ok? Bom, eu quero deixar como atividade devolutiva número 2 para vocês as causas e consequências do absolutismo na França. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Por quê? Porque nós vamos falar isso mais detalhadamente, mas eu já gostaria que vocês chegassem nesse estudo já com uma base de conhecimento. Então, fica como pesquisa de atividade devolutiva 2, causas e consequências do absolutismo na França. E, como exercício de reforço, vai ficar os exercícios diversos, número 9, do número 6 ao número 11, que está lá na página 29 da apostila de vocês, ok? Um ótimo trabalho.